Nesse embate contra o governo americano, onde o Lula parece que quer piorar cada vez mais a situação, o governo americano mandou um emissário ao Brasil para informar o governo brasileiro. O mundo reconheceu o Brasil, o governo brasileiro, como um governo de ditadura e narcotráfico. Que dia que você imaginou que nós seríamos obrigados a passar tanta vergonha assim diante dos olhos do mundo? Esperança. Cai com o ministro André Mendonça um pedido que pode detonar a ação do golpe. Agora, André Mendonça tem o poder hoje para suspender o processo, para apontar e demonstrar cada ilegalidade e até para soltar pessoas presas, expondo para o Brasil e para o mundo os abusos do STF. Ele vai virar herói. Trump anuncia tarifas de 30% para a União Europeia e México. É isso mesmo. Após anunciar tarifaço para o Brasil, Trump anuncia mais tarifas pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos anunciou neste sábado tarifas de 30% para produtos importados da União Europeia e do México. Trata-se dos mais recentes anúncios do republicano sobre o tarifaço contra outros países, que deve entrar em vigor em 1º de agosto. Trump divulgou na Truth Social as cartas enviadas aos respectivos governos informando sobre as medidas. Na publicação, o presidente americano argumentou que o México tem ajudado a proteger a fronteira dos Estados Unidos, mas não o suficiente. Em relação à União Europeia, Trump ressaltou que os Estados Unidos não podem mais ser deficitários na balança comercial com o bloco. O republicano ainda disse que caso haja retaliação e aumento na tarifação pelo outro lado, os Estados Unidos adicionarão o percentual aos 30% que serão cobrados. E André Mendonça assume a ação da defesa de Felipe Martins no STF e pode mudar completamente o jogo. É isso mesmo. A defesa do ex-assessor Felipe Martins impetrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão das audiências do chamado Núcleo 2 da Ação Penal 2693. O pedido foi distribuído ao ministro André Mendonça, que agora será responsável por decidir sobre a legalidade dos atos processuais questionados. Pela primeira vez, um recurso de um dos acusados da chamada trama golpista não caiu para um ministro suspeito. Impetramos mandado de segurança, que está aqui na tela, e esse mandado de segurança foi distribuído para o ministro André Mendonça, que terá que analisá-lo e julgá-lo. Estamos no período de recesso do STF e esse mandado de segurança caiu, foi distribuído no plantão para o ministro André Mendonça, que agora irá analisar os nossos pedidos liminares que fizemos neste mandado de segurança, que é cabível, segundo o artigo 200 do Regimento Interno do STF. O que nós estamos pleiteando aqui? Nós estamos atacando nulidades que todos conhecem. Fizemos um agravo regimental que ainda não foi apreciado e segunda-feira nós temos o início das audiências do Núcleo 2. Não podemos enfrentar essas audiências sem ter acesso à integralidade do processo. Não podemos enfrentar essa audiência sem ter acesso a herbes, a extração de celulares, sem ter acesso a tudo que a acusação já tem há mais de um ano. Então nós temos agora o mandado de segurança nas mãos do André Mendonça a ser apreciado. Que nós atacamos ali incompetência do STF, não tem nenhum acusado com prerrogativa de foro. Atacamos a incompetência da primeira turma. Não é na primeira turma que deveria se julgar esse caso. Estamos pleiteando a revogação das cautelares absurdas que pesam contra Felipe Martins. Lembrando, cautelares restritivas da liberdade que foram decretadas porque documento falso foi utilizado em sistema de imigração americano para prender Felipe Martins. Documento falso, fraudado, prendeu Felipe Martins e o mantém com cautelares restritivas da liberdade. Tudo isso agora está nas mãos do ministro André Mendonça. Pela primeira vez, o ministro André Mendonça vai analisar pedidos da trama golpista, vai analisar
as gritantes nulidades. Vai analisar todas as nulidades que o Brasil inteiro sabe que existem. Lembrando, semana passada, no evento chamado de Gilmar Palusa, André Mendonça condenou métodos de Moraes. E é exatamente isso que nós também condenamos e estamos atacando nesse mandado de segurança que está agora com o André Mendonça, que, segundo ele, é importante respeitar a Constituição. E nós concordamos com o senhor ministro. Agora, esse mandado de segurança terá que ser julgado pelo ministro André Mendonça porque está no recesso do tribunal e caiu para ele em regime de plantão. Então ele não pode correr, ele não pode jogar para outro ministro. Ele terá que analisar. E o nosso pedido liminar é urgente, porque nós pedimos também o cancelamento da audiência de segunda-feira. A audiência não pode acontecer até que tenhamos acesso integral ao processo, até que todas essas nulidades sejam sanadas. Então a gente pede o cancelamento da audiência e suspensão do processo até que aquele agravo regimental onde dissecamos as nulidades seja apreciado. E isso não dá tempo hábil, por isso o mandado de segurança, que pode ser julgado e deve ser julgado hoje, no máximo amanhã, cancelando a audiência de segunda-feira até que tudo seja sanado. O devido processo legal não permite que o advogado vá para a audiência sem ter acesso integral à acusação. Isso é respeito ao contraditório e à ampla defesa, que o ministro André Mendonça tanto tem defendido nos seus discursos. Agora ele terá a oportunidade de defender a Constituição e a correta aplicação da lei. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Esperança. Cai com o ministro André Mendonça um pedido que pode detonar a ação do golpe. Será que ele vai peitar Alexandre de Moraes? Ele vai virar herói? Lê aqui comigo essa notícia que saiu no portal Platô. Pedido de Felipe Martins para suspender audiências do processo do golpe cai com Mendonça. Sim, gente. Foi distribuído para André Mendonça um pedido feito pela defesa do Felipe Martins, que agora está sendo representado pelo advogado Jeffrey Chiquini, atacando os abusos e ilegalidades de Moraes nos processos da ação do golpe do 8 de janeiro. Com isso, agora André Mendonça tem o poder hoje para suspender o processo, para apontar e demonstrar cada ilegalidade e até para soltar pessoas presas, expondo para o Brasil e para o mundo os abusos do STF. Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem, do ministro André Mendonça. Nós sabemos que Mendonça é terrivelmente evangélico, como Deus às vezes nos coloca em posições estratégicas para cumprir um propósito maior. Isso pode acontecer com qualquer um e cada um de nós. Nós estarmos em uma determinada posição, em um determinado momento, e Deus quer nos usar para servir, para amar, para abençoar, para fazer a diferença, ainda que isso implique um risco sobre a nossa vida. Mas Eltan, por que você está me contando isso? Porque eu acredito que chegou o momento de Rainha Esther para o ministro André Mendonça. Eu acredito que Deus colocou o ministro André Mendonça em uma posição estratégica no STF para cumprir um propósito maior. E esse momento chegou, ou um destes momentos chegou, com a distribuição para ele do pedido para suspender o processo do golpe. Gente, é o seguinte, vocês já viram, inclusive aqui no canal, que Alexandre de Moraes indeferiu a oitiva de várias testemunhas de defesa que foram arroladas pelo Felipe Martins, o que é absolutamente ilegal. Gente como Jair Bolsonaro, Augusto Aras, até o Eduardo Tagliaferro. E o Moraes alegou que essas pessoas já são investigadas em outros processos do Supremo. O que é esdrúxulo, já que a lei não proíbe que pessoas que são investigadas sejam ouvidas como testemunhas ou como informantes. No máximo, a pessoa que está sendo ouvida ela tem o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. Mas o juiz não pode simplesmente indeferir, impedir, cortar o pedido, cancelar o depoimento por conta disso, porque com isso ele pode estar impedindo a pessoa de demonstrar sua própria inocência por meio daquele depoimento. E aí o Jeffrey Chiquini entrou com um mandado de segurança no Supremo, que é uma espécie de recurso, não é exatamente um recurso, mas vamos dizer aqui, grosso modo, entrou com um recurso no Supremo com um pedido liminar, um pedido de urgência,
para suspender o início das audiências em que as testemunhas serão ouvidas na semana que vem. Justamente porque essas testemunhas indicadas pelo Felipe Martins, elas não serão ouvidas. E isso praticamente inviabiliza a defesa dele. E o pedido caiu com quem? Com André Mendonça. Olha aqui o que o Chiquini disse no X. Olha aí. Impetramos um mandado de segurança com pedido liminar para o cancelamento da audiência e a suspensão do processo até que todas as nulidades sejam sanadas e até que tenhamos acesso integral aos autos. O mandado de segurança foi distribuído ao ministro André Mendonça, que agora decidirá sobre os seguintes pedidos. A. Que as testemunhas arroladas pela defesa sejam devidamente intimadas e ouvidas, como Eduardo e Carlos Bolsonaro. B. Que todos os recursos já interpostos e ainda não analisados sejam julgados. C. Que o processo seja remetido ao primeiro grau de jurisdição em razão da ausência de pessoas com foro privilegiado lá. D. Que seja analisado o agravo regimental para a revogação das medidas cautelares restritivas de liberdade, as quais foram impostas com base em um documento falso relacionado a uma suposta viagem ao exterior. Ou seja, está mostrando como está tudo errado no caso do Felipe Martins. Se o ministro André Mendonça identificar ilegalidades evidentes que se estendem a outros casos, a outros processos de outros réus da trama golpista, como a falta de foro privilegiado, a atuação de um juiz impedido como relator ou juiz vítima, questões que ele chama de questões de ordem pública, que o juiz pode analisar mesmo quando não houve pedido sobre isso, aí o ministro André Mendonça pode até conceder um habeas corpus de ofício, ou seja, por iniciativa própria ele pode dar um habeas corpus, trancando a ação penal, declarando nulidades, jogando esse processo no lixo, tudo dentro da sua convicção, é claro, para parar tudo, para suspender tudo, para corrigir tudo. Não ache que uma decisão dessas é fácil. Eu não acho que é fácil. Eu acho que essa decisão é terrível, é difícil. Ela significa para André Mendonça enfrentar mais do que Alexandre de Moraes. Enfrentar todo o poder do Supremo. Do presidente até Gilmar Mendes, Dino, Toffoli. Significa enfrentar a retaliação de Lula e do PT, não só a partir do Executivo, mas a partir do Parlamento e do Senado Federal. Significa começar uma guerra com o Supremo com uma série de riscos pessoais e profissionais para o ministro André Mendonça. Como a Esther tinha risco de vida ao abordar o rei. Mas isso, ao mesmo tempo, pode significar a salvação de pessoas que vêm sofrendo com abusos e injustiças, dia após dia. Isso pode expor os abusos do Supremo para o mundo. Isso pode mudar o curso da história. Parafraseando o que Mordecai disse para a rainha Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de ministro, ministro André Mendonça. Que Deus dê sabedoria a você. Que Deus encha de sabedoria o ministro André Mendonça. Que você seja forte e corajoso. Que Deus te abençoe. E saiba que você conta com as nossas orações e com o nosso apoio. E se você, que está aqui comigo, como eu, quer que a nossa voz chegue ao ministro André Mendonça, curta e compartilhe para que ele receba esse vídeo e para que ele perceba quantas pessoas clamam por justiça e apoiam a resistência dele contra os abusos supremos. Deixe o seu comentário também para ele aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lula é o presidente do narco-estado brasileiro. Que é isso que o Brasil virou, um narco-estado. Você se lembra, recentemente, o governo americano mandou um emissário ao Brasil para informar o governo brasileiro que, a partir daquele momento, os Estados Unidos passariam a considerar qualquer facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas como organizações terroristas. Nós tivemos que passar a vergonha de ver o governo brasileiro saindo em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Sim, pediram para o Donald Trump não considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Vai entender. Recentemente, Lula foi até a favela do Moinho, numa casa que era de um grupo traficante, que foi apreendido crack lá dentro, né? Teve diálogos cabulosos com as facções criminosas. As facções criminosas sempre pediram voto para o Lula, apoiaram o Lula, chegaram até a matar apoiadores do Bolsonaro. E a situação é terrível. Pois bem, essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora é uma imagem que é um símbolo usado também pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Tu tá no Rio de Janeiro, não é Disney. Aqui você tem um Mickey segurando um cigarrinho da esquerda, né? E atrás uma AK-47 e fazendo o símbolo do V, aqui ó, de vermelho, do Comando Vermelho.
Então esse é um símbolo usado a chinelo, tá vendo? Esse é o símbolo do Comando Vermelho, um símbolo do que representa o Comando Vermelho. E todo mundo sabe disso. Agora vamos à parte que nos interessa. Nesse embate contra o governo americano, onde o Lula parece que quer piorar cada vez mais a situação, e fui dar uma olhada nas redes do Lula, nas redes do PT. Aqui, ó, redes do PT. Vamos lá, isso aqui nós estamos no Instagram do PT, tá bom? E aí você vai descendo aqui, tem uma postagem que chamou a atenção. Olha o que tem aqui. Você está vendo essa imagem? Olha bem para essa imagem. E agora, preste atenção nessa imagem daqui. Eu vou deixar melhor para você. Vou fazer o seguinte. Vou colocar uma do lado da outra. Olha isso aqui. Essa aqui é a imagem, o símbolo que representa o Comando Vermelho. Maconha, AK-47, chinelinho. Olha a imagem que o governo escolheu para mandar para o Donald Trump. Eles tiraram o V de Comando Vermelho, colocaram o L de faz o L. Tiraram o cigarrinho do capeta na mão do cara e tiraram a AK-47. E a frase é quase a mesma. Aqui é BR, não é Disney. Tu tá no Rio de Janeiro, não é Disney. E aqui, gente, tá aqui, ó, tá no perfil do PT. O governo brasileiro, o partido do PT, tá usando imagem, símbolo do Comando Vermelho, para atacar o Donald Trump. Tipo assim, ó, Trump, vem aqui não que nós dá tiro, nós é do Comando Vermelho, tá entendendo? Que dia que você imaginou que nós seríamos obrigados a passar tanta vergonha assim diante dos olhos do mundo? Eu sei, até você que foi um dos mais pessimistas aí no governo do Lula. Com certeza, qualquer pessoa minimamente sensata foi pessimista. Você imaginou que nós chegaríamos tão baixo assim? Fala sério. Você imaginou que seria tão ruim? Nós sabíamos da miséria, nós sabíamos da pobreza, nós sabíamos que o crime ia aumentar, que haveria perseguição contra a direita, mas o mundo reconheceu o Brasil, o governo brasileiro, como um governo de ditadura e narcotráfico. Eu juro pra você, eu não cheguei a imaginar esta profundidade de podridão, não. Eu não tive essa capacidade. Eu acho que poucos tiveram. Mas é isso que virou o Brasil. Parabéns aos envolvidos que apoiaram e que votaram nesse demônio. Porque não tem outro nome para descrever melhor do que um demônio. Esse cara ele só não morre porque eu acho que o demônio tem medo de Lula chegar lá e tirar ele do trono. É perigoso o Lula chegar lá e ocupar o trono do capeta. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.